Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 274, Relações de Além-Túmulo. Então, até aqui nós falamos sobre a escolha das provas e das situações que nós vamos vivenciar a partir das reencarnações, né? Agora, Kardec vai descrever as relações interpessoais no plano espiritual. Como se dá isso? Dá uma acertadinha aqui. Muito bem. Questão 274. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre estes uma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Sim, muito grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, uma autoridade relativa à sua superioridade, autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Muito bem. É preciso entender o que significa um espírito evoluído. Um espírito evoluído é aquele que se aproximou da prática das leis de Deus, da prática do Evangelho, da caridade, do amor, da compreensão, da misericórdia. Então, quanto mais próximos em atitudes, em gestos, em ações nós estivermos, mais elevados nós seremos. Então, no plano espiritual, espíritos que já têm essa qualificação, eles têm um ascendente moral irresistível. Por quê? Porque exalam o amor. Porque eles exalam fluidos benéficos. E os espíritos inferiores, diante da luz, eles ficam subjugados. Eles não conseguem combater aqueles que têm uma condição elevada, uma condição de elevação maior. Não porque esses se imponham como um general sobre o seu exército, não é assim. Mas é o reconhecimento da elevação moral que faz com que os espíritos inferiores os respeitem e aceitem as suas instruções. Por isso que ele diz, é uma ascendência irresistível. Por quê? Ele não faz aquilo de uma forma oprimida, como um soldado que, às vezes, contrariado, precisa obedecer à ordem do seu superior. Não é isso. Um espírito inferior reconhece no espírito superior a sua ascendência moral, pelos seus atos, pelas suas ações, pela sua brandura, pelo seu amor. É nesse sentido que existe o ascendente moral irresistível. Tá? 274A. Os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Eu disse irresistível. Então, não. Os espíritos inferiores não podem subtrair-se à autoridade dos espíritos superiores. Como eu disse, não é uma imposição. Um espírito superior não vem exigir de um espírito inferior que haja ou que se comporte de determinada forma. Ele ama, ele compreende, ele é fraterno. Isso que nos torna espíritos superiores. É o domínio das paixões, é o controle das emoções e o desejo sincero de fazer o bem ao próximo. Essa ascendência, ela só ocorre para corações que estão dispostos a amar de uma forma incondicional. Por isso que um espírito superior, ele não resiste a essa superioridade moral do espírito superior. Não por causa da imposição, mas pelo reconhecimento, pelas energias, né, que são exaladas. O grande modelo que nós temos é o próprio Cristo. Jesus de Nazaré, ele enfrentou a hipocrisia, ele enfrentou a perseguição, a calúnia, sempre amando, sempre respeitando a opinião do outro, sempre se posicionando de uma forma segura, mas com bondade, com serenidade. Essa é a grande característica do espírito superior. Ele ama de forma incondicional, como o próprio Cristo. 275. O poder e a consideração que um homem desfrutou na Terra, lhe dão alguma supremacia no mundo dos espíritos? Não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos.
Os grandes da terra, normalmente, exercem a sua imposição pelo orgulho. Eles se consideram melhores do que aqueles que são inferiores a ele no mundo material. Por isso, a grande maioria desses irmãos, eles têm muita dificuldade do exercício da caridade, do exercício da humildade. Como pode um grande empresário, multimilionário, se colocar em igual condição daquele pobre deserdado, às vezes viciado em droga, que se encontra caído na calçada quando ele vai passar? Ele tem muita dificuldade de se ver como um ser igual, mas somos iguais, somos todos espíritos. Então, os caracteres de nobreza, as pujanças relacionadas com a riqueza, né, os reconhecimentos, essas glorificações que há sobre personalidades que atingiram fama e fortuna, isso tudo são situações da matéria. Os verdadeiros valores são construídos a partir da prática do Evangelho, da proximidade da lei de Deus. Então, é o amor que nos faz espíritos superiores e não as posses. Mesmo porque todos nós passaremos por essas provas, prova da riqueza, prova da pobreza, para que nós possamos experimentar todas as situações. Não atingiremos a perfeição se não tivermos o poder de decidir, sendo ricos, ser humilde, sendo pobres, ser resignado, também humildes. É isso que nos leva à superioridade moral. Por isso que Jesus diz que os humildes serão elevados. Não é? Aqueles que conseguem ter resignação diante da vida e que percebem que a felicidade ela é construída intimamente, independente das condições exteriores, quer dizer, da vida social, do tipo de moradia, da riqueza ou da pobreza. A nossa felicidade ela está relacionada com a nossa capacidade de resistir ao mal, de não nos revoltarmos por situações que nos contrariam, sejam elas da riqueza ou da pobreza. Então, é isso que nos eleva. E a riqueza não vai fazer espíritos superiores. Pode até, como disse Jesus, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, justamente pela influência que há da riqueza sobre o orgulho. Não é? Questão 275A. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabemos que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos? Pois bem, o maior na Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que seu servo pode estar na primeira. Compreendes isso? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado? Mais uma vez, a descrição do que é um espírito superior. Um espírito superior é aquele que consegue praticar a lei de amor e caridade, é aquele que compreende o Evangelho e, portanto, é misericordioso, é brando, é pacífico, é humilde, é resignado diante das provas. É isso que nos faz espíritos superiores, e não a nossa posição social ou a nossa oportunidade de comando sobre muitas pessoas. Então, essa ascendência que às vezes vamos comparar com o exército, né? A ascendência impositiva, né? Então, somos generais e impomos a nossa vontade sobre um grupo de soldados que, querendo ou não, devem nos obedecer. Isso faz seres orgulhosos. É a compreensão, o reconhecimento que constrói espíritos superiores. Então, aquele que é reconhecido como um líder, que ele é reconhecido como uma alma missionária, que vai trazer benesses para as outras pessoas e que se empenha ao máximo para fazer o outro feliz, esse vai ter um reconhecimento no plano espiritual muito maior, porque não depende dos títulos, nem dos valores monetários da vida material. Então é nesse sentido que ele coloca: aquele que se humilha será elevado. Quanto mais humilde, quanto mais resignado diante da vida, menos revolta, mais felizes nós seremos. Aqueles que não se humilham, quer dizer, que viveram
ostentação, da riqueza, e que se impunham de uma forma orgulhosa ao desembarcar no plano espiritual, perderam todas as regalias, e aí o sofrimento e a dor. 276. Aquele que foi grande na terra e que se acha em posição inferior entre os espíritos, sente humilhação por isso? Quase sempre muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. Mais uma vez, a descrição. Nós, vivenciando a prova da riqueza, humilhamos os nossos subalternos, acreditávamos que éramos melhores do que eles e que por isso eles deviam ser subservientes, né? Nos servir da melhor forma. Fazíamos exigências, oprimíamos as pessoas, né? Obrigando-as, como general, sobre os seus soldados, a fazer coisas que eles não queriam. Quando nós desencarnarmos, vamos sofrer, porque todo esse poder acabou. Tudo que a riqueza, tudo que o cargo, tudo que a patente nos dava de poder termina no túmulo. E ao desembarcar no plano espiritual, muitos daqueles que nós perseguirmos estão esperando para se vingar de nós. Então a dificuldade será muito grande. Precisamos construir a nossa felicidade dentro do ambiente em que nós estamos inseridos. Não importa se a vida material satisfaz todos os nossos desejos. Não importa se as oportunidades profissionais nos trazem a realização de sonhos e de desejos de construir riquezas e bem-estar. Isso não importa. Precisamos trabalhar nesse sentido. Nós precisamos colocar a nossa inteligência a serviço da humanidade e a consequência será uma vida mais confortável, de bens materiais um pouco mais além do necessário, digamos assim. Isso é uma resultante, mas o nosso objetivo é a reforma íntima, é o combate às nossas más tendências. É assim que nós vamos nos preparando para viver a verdadeira vida, onde esses valores materiais, o conforto material, a riqueza, o supérfluo, ficam para trás. E os sentimentos é que nos conduzem ao bem-estar, à serenidade, à felicidade. Então, eu tenho dito isso já algumas vezes. A felicidade tem que ser construída intimamente, dentro de nós, independente do que acontece no mundo exterior. Se a vida material nos favorece e nos oferece aquilo que nós gostaríamos, muito bem. Mas isso não pode ser o motivo da nossa felicidade. O motivo da nossa felicidade é a consciência tranquila, é o desejo de servir ao próximo, a convicção de termos feito tudo ao nosso alcance para que o outro seja mais feliz. E jamais nos considerarmos melhores porque temos esse conhecimento ou essa propriedade. Todos somos iguais, filhos de Deus. Vamos parando por aqui. Na semana que vem, nós retomaremos a partir da questão 277, que vai tratar ainda desse mesmo tema. Elevemos os nossos pensamentos até o mais alto, buscando a sintonia com os irmãos que trabalham em nossa casa de oração, que na graça de Deus já reabriu suas portas e nos recebe nas palestras públicas, pelo menos nas quintas-feiras. É com muita gratidão que nos dirigimos à Mãe Maria, a nossa mentora, e a tantos e tantos trabalhadores que tornaram possível o retorno às nossas atividades doutrinárias nas quintas-feiras, o reencontro com os nossos irmãos, a alegria de estarmos presentes naquela casa, abraçados pelo Cristo que é simbolizado na pintura que está no salão principal. Nós vos agradecemos, Senhor, por todas as dificuldades que nos foram oferecidas e pela força, as intuições que nos mantiveram sempre firmes na divulgação da vossa doutrina, nos estudos, nos meios virtuais e em tantos e tantos lugares onde pudermos estar nesse período de pandemia.
É com nosso coração cheio de amor e gratidão que nós elevamos os nossos pensamentos até vós, rogando que sejam derramadas sobre todos nós uma chuva de bênçãos, aliviando as nossas aflições, as nossas dores, nos trazendo serenidade e paz. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Uma boa noite a todos.